Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe faleceu. Quais foram os sentimentos que eu tive? Qual foi o entendimento que eu tive nesse dia? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A visão de uma criança de 6 anos no velório da mãe, no caso eu, a minha experiência, o que eu vivi e as lembranças que se fixaram na minha mente ao longo desses anos. Para você que não me conhece, meu nome é Jesuíta, seja bem-vindo a este canal. Vamos lá começar do começo. Tudo começou, eu estava na casa da vizinha e alguém me chamou, falou, olha, estão te chamando na tua casa. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que tinha adultos, tinham pessoas na minha casa, meu pai, eu não vi meu pai. Quando eu entrei no quarto, minhas irmãs estavam no quarto. Eu sou de uma família de 5 filhos, filhos de pai e mãe. Éramos 4 mulheres e um menino. 4 meninas e um menino. Eu, a mais nova das meninas, e meu irmão mais novo. E quando eu cheguei no quarto, minhas irmãs estavam chorando. A reação que eu tive foi, encostei na parede e comecei a chorar. Eu não perguntei o que estava acontecendo, até porque o que eu imagino, essa atitude é uma reação normal de uma criança. Pelo menos uma criança da minha idade. Ela vê uma pessoa chorando e ela repete aquilo que imita os irmãos, começa a chorar também. E eu acho que talvez por essa reação, os adultos que estavam lá deveriam ter pensado, alguém contou pra ela. Mas na verdade ninguém me contou. Simplesmente ninguém me levou, pegou no meu braço, me levou pra casa, explicou o que tinha acontecido e foi comigo pra casa. Simplesmente falaram, estão te chamando na tua casa. E aí eu tive esse primeiro susto. Isso teve um reflexo na minha vida adulta em relação à questão de surpresas, mas aí é um assunto mais pra frente. Daí em diante, o que é que eu vejo? As lembranças que eu tenho. Eu me lembro que eu vi minha mãe numa cama, tinha uma cama de solteiro, minha mãe estava deitada na cama, enrolada num lençol branco. Na minha cabeça, não era minha mãe. Na minha cabeça era uma pessoa que tinha morrido, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que aquela pessoa fosse a minha mãe. Eu lembro que eu devo ter ouvido alguém falar que estavam esperando o caixão chegar. Aí ok, continuei na casa. Sabe aquela sensação, sabe quando você assiste um filme e tem uma criança perdida na rua e ela pequenininha, andando pela rua, meio perdida, sem saber para onde ir, e um monte de adulto passando por ela sem enxergar, sem ver aquela criança ali no meio. A sensação que eu tinha era exatamente essa. Eu era praticamente uma criança invisível, assim, as pessoas não me viam, as pessoas não me enxergavam. E eu ficava perambulando pela casa. Minha casa era uma casa do interior, uma casa grande. Eu ficava perambulando pela casa, no meio das pessoas. Não tinha nenhum adulto cuidando de mim. Eu não me lembro em nenhum momento se teve. Talvez não tenha sido a pessoa certa, eu não sei. Mas na minha mente não teve nenhum adulto. Eu não me lembro de nenhum adulto cuidando de mim. A lembrança que eu tenho é sempre eu sozinha. Por esse motivo, eu me lembro que tinha uma mesa com um copo em cima, um copo de vidro. E eu pensei em pegar o copo e jogar no chão. Só que aí eu lembrei, se eu jogar o copo no chão, meu pai vai me bater. Não joguei. Depois, minha casa tinha um corredor grande e tinha uma porta no meio. Então assim, era um local de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. E aí eu entrei atrás da porta e fingi que tava chorando. Literalmente fingi. E aí em um dado momento chegou uma pessoa, uma senhora, e me tirou de trás da porta. Quando eu me lembro disso, eu pensava, meu Deus, como eu fui uma criança maquiavélica. Só que em 2016, depois de um princípio de síndrome do pânico que eu tive proveniente desse acontecimento há muitos anos atrás, chegou a conta desse episódio pra mim em 2016 e eu comecei a fazer terapia. Durante a terapia eu entendi que eu não era uma criança maquiavélica, eu era uma criança tentando chamar atenção, meio que pedindo que alguém viesse cuidar de mim. E o que eu imagino que aconteceu, assim, provavelmente, minhas irmãs, assim, a idade era, eu tinha 6, minha irmã mais próxima 9, a outra 10, a mais velha 11. E meu irmão tinha 3. As três mais velhas eram crianças que tinham mais entendimento das coisas. E provavelmente elas estavam demonstrando mais a dor da perda da mãe e as pessoas estavam em volta delas, cuidando delas, consolando. Meu irmão tinha 3 anos de idade, meu irmão era um bebê. Provavelmente tinha uma pessoa o tempo todo cuidando dele, o tempo todo dando atenção pra ele. Eu fiquei no meio termo. Eu não era tão dependente
como meu irmão, mas eu não era tão mais assim, com a mente mais formada como as minhas irmãs. Então assim, eu acho que as pessoas olhavam pra mim e deveriam pensar, ela não tem nem consciência do que está acontecendo. Sabe aquela questão de que as pessoas veem as crianças e acham que a criança não entende as coisas, não dá importância para um possível sentimento da criança? Eu imagino que mais ou menos isso pode ter acontecido. Lembro ainda que eu entrei no banheiro, era um banheiro de pé direito bem alto. Eu entrei no banheiro e quando eu entrei no banheiro, que eu fechei a porta, o banheiro não tinha ventilação nenhuma. Quando eu fechei a porta, subiu um cheiro fortíssimo de flores. Quando eu olhei para baixo, tinha uma bacia, era assim, aquelas bacias grandes de alumínio do interior, uma bacia grande, cheia de flores, e o cheiro era muito forte. Então, isso também trouxe reflexo na minha vida adulta, e isso eu vou falar em outros episódios. O que eu quero trazer para vocês hoje? O trato, a forma que uma criança pode ser tratada num velório de uma pessoa querida, de uma pessoa próxima. Pode ser pai, pode ser mãe, sei lá, um responsável, alguém que seja muito marcante, muito importante na vida daquela criança. A forma que a criança é tratada pode ser determinante no futuro que essa criança venha ter. Para mim, naquele momento, assim, uma coisa curiosa que aconteceu é que mais na frente eu vim descobrir que, assim, eu não me lembrava da minha mãe. Naquele momento eu não tinha mais lembrança afetiva nenhuma da minha mãe. Eu acho que no momento que eu cheguei em casa, que eu vi minhas irmãs chorando, e muito provavelmente eu deveria já imaginar que fosse morte, alguma coisa assim. Naquele momento, eu já não tinha mais lembrança nenhuma dela. A minha lembrança afetiva da minha mãe se apagou naquele momento. Tanto que quando eu vi ela deitada, eu a vi deitada na cama, com lençol, em nenhum momento eu imaginei que fosse minha mãe. E eu não vi a minha mãe ali naquele lugar. Então, na minha cabeça, depois, mais na frente, eu vim entender que, assim, no meu inconsciente de criança, naquele momento, minha mãe não tinha morrido, na verdade, minha mãe tinha me abandonado. Então, essa foi a sensação que eu tive. E assim, o mais fantástico de tudo isso, porque assim, em todos os momentos ruins, sempre tem a mão de Deus, tem o cuidado de Deus, tem a misericórdia de Deus. E assim, Deus teve uma misericórdia em relação a mim tremenda, porque Ele tirou da minha mente qualquer lembrança afetiva da minha mãe. Você ter no seu inconsciente que você foi abandonada pela sua mãe, e você não ter sentimento por ela, você não ter amor por ela, é uma coisa. Você ter no seu inconsciente que você foi abandonada pela sua mãe e você amar sua mãe, você ter lembrança afetiva de sua mãe, eu não consigo imaginar o desastre emocional que poderia ter sido. E fazendo terapia, a psicóloga falou: Jesuíta, a sua falta de memória te salvou. E eu tenho plena consciência disso, assim, foi a misericórdia, a mão de Deus na minha vida naquele momento. Eu cresci na minha mente, na minha cabeça, que eu não tive mãe. Assim, que eu não tinha lembrança nenhuma lembrança maternal dela. Tempos depois, assim, até já grande, quando alguém comentava alguma coisa comigo sobre mãe e tal, não sei o que, eu sempre falava: eu não tive mãe. Minha irmã, ela não gostava disso. Sempre que eu falava na frente de minha irmã, ela falava: não, Jesus, você teve mãe sim. Mas na minha cabeça, eu nunca tinha tido mãe. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso é a importância do luto infantil ser vivido. Do mesmo jeito que é fundamental, é saudável que um adulto viva um luto, que ele chore, que ele expresse a saudade, o sentimento, que ele no próprio dia ele tenha consciência do que aconteceu, ele saiba do que aconteceu. Da mesma forma, eu acho que toda criança também precisa disso. Lógico que na linguagem da criança, de uma forma que a criança possa entender, mas é fundamental que a criança viva o luto. E eu não vivi o luto da minha mãe
eu não vivi, apesar de eu ter estado ali o tempo todo, de eu ter andado ali o tempo todo, eu não vivi o luto da minha mãe. O que eu quero deixar bem claro, eu não tô aqui para me vitimizar, eu não tô aqui para posar de coitadinha. Eu acho que as coisas acontecem, Deus permite que as coisas aconteçam por um propósito. Por piores que elas sejam, ruins, ok, foi uma coisa ruim que aconteceu na minha vida, foi, com certeza foi, mas tem um propósito. E talvez o propósito seja esse hoje aqui, depois de muitos anos, de eu estar aqui na frente de uma câmera falando, compartilhando um acontecimento tão marcante na minha vida. Tá aqui na frente falando, esse é o meu primeiro vídeo, não é nem um pouco fácil. Não é mesmo. Porém, eu acho que eu precisava disso, que pessoas que talvez que passaram por isso e que não têm conhecimento disso tudo, da questão da importância do luto infantil, de outras coisas que eu vou falar mais na frente sobre o tratamento que eu passei, de buscar um psicólogo, de buscar ajuda e dos problemas que eu tive decorrente disso, talvez o objetivo seja, o propósito tenha sido exatamente esse. Hoje eu estou aqui compartilhando isso com pessoas que passaram por isso, para pessoas que viram, têm conhecimento de crianças que passaram por isso e ter uma certa atenção com a criança num momento tão delicado como esse. Eu imagino que pode ser isso, assim. E outra coisa muito importante, eu não culpo ninguém, muito menos meu pai. Meu pai era um homem que coitado, meu pai tinha acabado de perder a esposa, meu pai tinha 5 crianças para criar, não eram 5 jovens, 5 adultos, eram 5 crianças para cuidar. Meu pai não tinha condições de pensar naquela forma de psicologia, eu tenho uma filha de 6 anos, tenho que olhar se alguém está cuidando dela. Não tem a menor lógica. Então, assim, eu não culpo ninguém, absolutamente ninguém. Aconteceu porque era para acontecer, tinha um propósito em cima disso. E outra coisa que eu quero deixar bem claro é que, independente da circunstância, independente do problema que seja um problema grave ou não, ou mediano, seja o que for, é importante que vocês nunca se esqueçam que Deus é bom, que Deus é muito bom, que Deus é sempre bom. Ele, no meio disso tudo que aconteceu, Ele teve misericórdia de mim, Ele preservou as minhas emoções. O desastre poderia ter sido muito maior e não foi pela mão de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, para mim é fundamental e é uma coisa que eu tento praticar o tempo todo, mesmo no momento mais difícil. Eu tenho que ver a misericórdia de Deus, eu tenho que ver a mão de Deus, eu tenho que ver o cuidado de Deus. Se inscreva no canal, se achou um conteúdo que agrega alguma coisa, se você achou um conteúdo relevante e tem interesse ainda de ver outros conteúdos desse tipo, a continuidade dessa saga, dessa história, o desenrolar disso tudo, se inscreve no canal, dê um like, comente. E se você for uma pessoa que passou por isso, uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso e queira falar sobre isso, me chame no Instagram, deixa uma mensagem, vamos falar sobre esse assunto. Um cheiro e até o próximo vídeo.